Bom dia aí, pessoal do Camarão, vamos acordar, vamos acordar. Hoje, bom dia aos colegas produtores, os fornecedores, os compradores, os profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Hoje nós estamos aqui de volta ao nosso cafezinho aqui com o camarão, direto aqui do fogão aqui. Temos um cafezinho especial. Hoje eu queria comentar sobre o preço do camarão, processo de administração da fazenda e os riscos do negócio. Tá? Sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Tá? E aqui nós, através de diversos tipos de interações, nós ajudamos os produtores, o setor produtivo, a melhorar a lucratividade do negócio. Tá? Não é fácil o nosso agronegócio do camarão, e aí sempre nós estamos buscando aqui contribuir. E uma coisa que eu falei ontem naquela reflexão é como que a questão do preço de tabela em que o produtor fica apontado para aquele ponto lá do negócio, só o preço, e todo o contexto do processo administrativo do agronegócio do camarão. Cafezinho bom, cheiroso. Como é que tá o seu café aí? Tudo jóia? Pessoal acordando aí? Então, o contexto do agronegócio do camarão, nós temos diversas tarefas, dentro do processo, né, de criação do negócio. Muitas vezes acontece antes da porteira da fazenda. Antes da porteira da fazenda, quando nós temos o contato com os principais insumos de produção. As pós-larvas, a ração, os probióticos, todos os processos, os insumos biotecnológicos, né? As informações, as consultorias, o nosso trabalho aqui, né? Está ali dentro antes da fazenda. Dentro da sua fazenda você tem todo um processo de economia da produção dentro de cada viveiro, dentro de cada ciclo, e fora da fazenda, que é principalmente o processo de comercialização dos seus produtos. Então, no conjunto dessas atividades, nós temos, com a organização dessas tarefas, a busca pela lucratividade do negócio. E essa lucratividade que vai sustentar a sua fazenda, o seu agronegócio, a médio e longo prazo. Tá? Bom, então isso significa o quê? Que dentro do processo de administração da fazenda, que é o que nós vamos trabalhar também um pouquinho para poder ajudar, né? Porque às vezes a pessoa fica focada ali só no preço de tabela, mas tem todo um contexto por trás desse parâmetro. Né? E aí dentro do processo de administração de cada fazenda, cada um tem dependente do tamanho, né? Grande parte dos nossos produtores são... Bom dia, Márcia, bom dia, o Salas, o pessoal que está entrando aí, tá? Dentro desse processo, grande parte nós temos micro e pequenos produtores. Tá? E esses micro e pequenos, às vezes, não têm a noção que eles precisam também administrar o seu negócio. Tá? Deixa eu botar um pouquinho aqui para esquentar. Administrar o seu negócio. Tá? E a administração da fazenda, né, que faz parte da administração rural, da economia rural, vamos dividir ela em quatro pilares importantes. Muitas vezes você está focado ali só na produção, que é uma parte importante do processo de produção do camarão, né? Todo o processo de economia da produção. Mas a gente precisa também ficar de olho nas finanças, para a gente ter o fluxo de caixa sempre rodando ali, dentro desse contexto. Só estou um pouquinho aqui resfriado e utilizando esse café para despertar. Tá? E dentro dessa produção e finanças, desse pilar, nós temos a comercialização. E aí a comercialização, nós temos esse gargalo, principalmente para os pequenos e os micros, devido à sua escala de produção. Uma vez que a gente consiga
se organizar em cooperativas, né? Fica mais fácil ganhar uma escala de produção. Enquanto isso, a gente fica na comercialização ali, perdendo um pouco de desempenho nessa tarefa. Tá? Apesar de que essa semana melhorou um pouquinho. Mas, de uma maneira geral, no ano, né? E o recurso humano, que é uma parte importante do nosso processo administrativo. Né? E por que eu falei lá no começo da questão do preço, de administrar e do risco? O nosso negócio, ele é um negócio probabilístico. Nós temos uma quantidade grande de risco, uma alta rentabilidade, mas é um negócio que tem risco. E risco de doenças, né, risco no processo de saúde, risco de preço, são parâmetros que flutuam muito e que você não tem um controle em suas mãos, né, dessa engrenagem. Daí que essa questão da gestão do risco é um ponto importante onde nós vamos atuar com o programa de saúde nas fazendas de camarão, tentando ajudar, pelo menos para que você consiga chegar ali, naquele momento da comercialização, um pouco mais seguro para efetuar o processo de venda. Tá? Que bom tá chovendo aqui agora, estamos aqui em Bibiribe, tá chovendo aí. Começou uma chuvinha, fazia tempo que não chovia, tá? Apesar do sol tá bem forte ali. E aí, nós vamos focar no nosso trabalho lá na saúde do camarão, mas não vamos esquecer todo esse processo de administração da fazenda. E isso nós vamos interagir muito com vocês. Tá? Nós temos uma metodologia padrão de administração, ela vai seguir também 4 passos importantes. Né? Primeiro a gente planeja, é interessante a gente começar a observar o ano, né? Não observar só o ciclo de produção daquele seu viveiro, mas o ano, como que você espera chegar no final do ano, suas questões financeiras no final do ano, e aí você começa a executar, vai fazendo preparações do viveiro, vai povoando, fazendo manejo diário, e ao longo dessa execução você vai verificando se o animal está crescendo, verificando se está conforme o seu planejamento financeiro, a produção está indo adequada, né? E aí vai fazendo os controles e tomando as correções possíveis, tá? Então não pode esquecer essa metodologia, tá? Vai planeja, executa, verifica e corrige. Com isso a gente consegue buscar atingir a nossa meta ali no final do ano, de chegar no final do ano a produzir. Às vezes num negócio a gente precisa esquecer o principal produto, né? Às vezes a gente foca, pô, a gente teve uma produtividade muito boa, uma produção muito boa, mas em termos de negócio é interessante a gente pensar na moeda, tá? Quanto que a gente faturou em reais, quanto que lucrou, e se foi bom comparado ao ano passado e como que nós pretendemos fazer para o próximo ano. E o camarão, a produção, é um item importante para atingir esse objetivo. Tá? Então a gente vamos trabalhar a questão da saúde do camarão, porque ele vai cuidar da saúde do nosso agronegócio, tá? E cuidando da saúde do nosso agronegócio, a gente atinge o nosso objetivo. Ontem eu estava fazendo aquela reflexão, vocês viram que mostrei um pouquinho de como é que está a estrutura física aqui da escola. Eu estou numa semana de intervalo de semestre, tá? E buscando o início do funcionamento da escola. Como eu falei, né, a escola depende das pessoas, depende do pessoal do camarão. Nós vamos falar muito tecnicamente da questão da doença, né? Nós vamos falar a importância, porque vai estar dentro do contexto aqui da administração da fazenda, da economia do negócio. E aí vamos falar muito das ferramentas de diagnóstico. Às vezes pode ser uma conversa árida, mas você não pode esquecer que essa conversa árida é que vai fazer a ligação com essa sua metodologia, né? O planejamento, a execução, a verificação, né? O controle, né? Toda essa sua jornada, né?
nós vamos estar ajudando com essa questão da saúde do camarão. E aí, muitas vezes você vai precisar ter uma ferramenta de diagnóstico mais simples, né? A informação, a interação conosco, para que a gente possa verificar se o que você planejou ao longo do ano está indo bem ou se precisa tomar alguma correção. Então, nós vamos participar muito desse processo de ajuda ali na verificação. E você verificar se se o seu negócio, seu ciclo de produção está indo bem conforme você planejou. E aí as ferramentas de diagnóstico, desde a mais simples ali, nós vamos ter registro e ocorrência de problemas, biopatometria, análise a fresco, tá? Além das ferramentas mais robustas, né? Que existe um trabalho maior, a histopatologia, o PCR, a microbiologia, mas elas você não enxerga só como uma ferramenta de diagnóstico, enxerga como uma verificação daquilo que você planejou. Então você planejou, eu quero chegar no final do ano com faturando tantos reais com o camarão. Tá? E aí eu vou precisar produzir tanto, cada viveiro vai ter que produzir tanto, vou ter que tirar uma produtividade de tanto. E aí fez esse planejamento. Começa a executar as preparações de viveiro, os povoamentos, o manejo. E aí nós vamos ajudando vocês a verificar. Como é que está a saúde do camarão? Será que está indo bem conforme planejado? Porque lembra que a gente tem um risco do negócio. O risco do preço, o risco de doenças, né? E aí nós vamos verificando e corrigindo a jornada, né? Porque a jornada nem todo mundo é tão reto, né? A gente não está dentro de um trilho de trem. Tá? Nós vamos estar ali flutuando próximo daquele trilho do trem. A coisinha não é vida de empreendedor, vida do camarão não é retinha como um trilho de trem. Então, nesse contexto que o nosso bate-papo de hoje, né? Como que nós vamos fazer essa gestão do risco do camarão? Por que nós vamos fazer isso? Tá? O risco é quanto que nós vamos flutuando ali, saindo do trilho do trem. A gente marca um planejamento, né? Uma rota de navegação, uma rota de barco, né? Marca uma rota para chegar do ponto A ao ponto B ali, marcou o ponto da pescaria, tá? Bom dia aos colegas que estão entrando e que ainda não demos o bom dia aí, tá? Bom dia, Rodrigo, tudo jóia? Bom dia, Samuel, bom dia, Vini. Então, quando nós estamos começando a colocar a roda para funcionar, buscando apoio para funcionar melhor em cada estado, tá? Mas eu queria trazer esse processo da administração que eu verificava principalmente num grupo de produtores, a preocupação dos produtores mais antigos com a forma como os novos tratam a questão de custo de produção, de preço, de gestão de uma maneira geral. E aí, como eu falei ontem na reflexão, para quem não escutou, tá? E para quem não está lá dentro do YouTube, nós vamos colocar, convido vocês, né, a participarem lá da Escola de Camarão no canal do YouTube, onde nós vamos estar organizando melhor os vídeos, tá? Então, naquele momento eu falei, eu refleti que ajudar o processo de administração é importante para a saúde do camarão. E aí por isso que eu estou trazendo esse bate-papo de hoje. Nós estamos de olho no preço. Antes do preço nós temos a administração e o risco do negócio. Então nós vamos atuar muito ali, inicialmente com o programa de saúde nas fazendas de camarão. E ela vai ajudar você na sua metodologia de trabalho ali, né, onde você planejou ali aquela sua rota de navegação, começa a executar a rota, né, liga o barco, vai andando, mas às vezes o barco vai sair do rumo marcado e a gente precisa verificar para trazer ele de novo no rumo que você marcou. Tá? Então, queria trazer esse contexto de hoje porque dentro do processo produtivo não é só a produção. Tá? Nós temos essa questão das finanças, da comercialização, dos recursos humanos. E
todos esses pontos vão interferir na gestão da saúde do camarão, no risco do negócio. Ok? Então, pessoal, era esse nosso bate-papo de hoje, ocupando aí o pessoal que está na lida já no campo, já se preparando para sair para as fazendas, fazer um negócio, o pessoal que está dentro das fazendas. Então, trouxe essa reflexão para a gente ver a importância desse processo, que o preço é a parte final, né, da jornada ali, da despesca, mas antes do preço temos todo um processo de produção que precisa ser bem administrado, que precisa ser bem gerenciado. Não é fácil, tá? Nós aqui também estamos dentro de uma microfazenda até para entender melhor esse dia a dia de vocês. Sabemos que não é fácil, tá? Tem que lidar com produção, finanças, recurso humano, comercialização. Não é um negócio fácil, tá? E assim como todo negócio, né? É lucrativo, dependendo da situação, mas tem um risco grande, né? O que é natural da teoria, né? Quando a gente tem uma rentabilidade alta, a gente tem um risco alto. Mas estamos aqui para colocar para funcionar. Hoje a gente fica mais na parte, vamos atuar bastante na parte administrativa hoje, buscando os apoios ali para chegar aí mais próximo de você. Não sei em qual cidade você se encontra, mas estamos buscando a comunicação com os estados, buscando as formas de ajudar você aí. Sozinho é difícil, mas dá certo. Tá legal? Então, pessoal, esse cafezinho aqui com camarão rápido foi para trazer essas informações. Obrigado ao pessoal aqui que está apoiando o nosso trabalho, né? O Ministério da Pesca, as fábricas de ração, pós-larvas, né? Solicitamos mais apoio, porque a energia tá bem na média, o tanque, né? Precisa abastecer o tanque de energia. Tá bom? Então, um bom trabalho a todos hoje, um bom resto de semana e até domingo no nosso Café com Camarão. Tá ok? Tchau, tchau.